Professor Paulo, a linguagem audiovisual é resultante de 3 tipos de linguagem: a linguagem verbal, sonora e a visual. Em sua opinião, qual a importância dessas linguagens para uma boa comunicação? Olha, quanto mais portas de entrada tiver a comunicação, melhor. Ela fica mais assimilada. Então, você pode ter a comunicação feita via oral, visual e auditiva. Então, cada uma das entradas é um registro. Quanto mais entradas você tem da comunicação, maior a chance dela ser efetivada no teu cérebro, enfim, no teu aprendizado. Então, é muito importante a linguagem audiovisual, porque você combina diversas formas de assimilação. A visual tem uma forma de assimilar, a auditiva outra, né? Então, quanto mais se combina, você tem aí um resultado melhor de assimilação da comunicação. Em sua opinião, o que seria um trabalho de relações públicas estratégico? Olha, as relações públicas elas só podem ser efetivas de uma forma bastante contundente se ela tem apoio da alta administração de uma organização. Então, nesse sentido, ela tem que ser estratégica, ou seja, ela tem que contar com o aval da direção da empresa ou da organização e porque ela vai fazer parte da tomada de decisão, né? Não dá para se pensar em qualquer coisa estratégica que não faça parte de uma instância de tomada de decisão. Então, elas têm que ser estratégicas, né? Porque, na verdade, as relações públicas elas permeiam toda a organização. Não adianta trabalhar de uma forma setorial, ela tem que conduzir toda a organização. Então, ela tem que ter apoio da alta administração e daí serem estratégicas. Sim. A informação é um conjunto organizado de dados. Como você define a importância da informação em via de mão dupla para a organização? A gente tem que fazer uma diferenciação aqui de informação e comunicação, né? Como bem você perguntou, a informação, na verdade, é uma coleta de dados, né? E, de uma forma fria, ela é só isso. A comunicação é um processo maior que esse. Ela vai se usar, ela vai se valer da informação para gerar ou para provocar comportamentos, né? Então, a informação com uma série de dados, ela, na verdade, ela é inerte, né? Ela só vai ter uma eficácia para as relações públicas se, a partir da informação, eu consigo caminhar uma comunicação, né? Então, eu acredito nisso. A informação ela é básica, só que só ela não dá para fazer relações públicas, né? Ela precisa ser convertida em comunicação. A informação, então, como um processo de mudança de comportamento. Aí sim eu consigo fazer relações públicas. Ok. Na sua opinião também, o que seria relações públicas na função política? Olha, esse tema de relações públicas em função política, ele é central na obra do Roberto Porto Simões, que é um grande teórico nosso aqui no Brasil. E o Roberto Porto Simões, sempre que discute a questão da função política, e a professora Kunst também, ela aborda isso num dos livros, ele vai conduzir a discussão para as relações de poder dentro das organizações, né? E também, além da relação de poder, a administração de conflitos. Então, a função política, ela é inerente às relações públicas porque ela é inerente ao ser humano. A questão da negociação, a questão do entrar em contato, do entrar em acordo, é inerente ao ser humano. Então, não dá para dissociar a função política das relações públicas porque é uma profissão de relacionamento. Sim. Sendo a função política um dos componentes essenciais nas relações públicas, por que legitimar as decisões organizacionais como objetivo principal? Bom, relação política, ou melhor, função política, ela subentende relacionamento, né? Que é a questão da disputa de poder e da administração de conflitos. E toda harmonia social, ela busca isso, ela precisa disso, ela precisa de uma harmonização. Ela precisa resolver, administrar os conflitos de poder que são inerentes ao convívio humano. Então, é preciso, então, que essa relação de poder seja legitimada, ou seja, que ela seja aceita, ela seja entendida e aceita pelas pessoas que compõem a sociedade. Então, nesse sentido, as relações públicas vão buscar isso. A harmonização desse conflito, que é natural, né? O profissional de relações públicas trabalha com um conflito. Então, a harmonização desse conflito é que vai gerar, digamos, uma estabilidade social. Então, eu preciso que essa relação de poder seja legitimada, que ela seja compreendida e aceita pelos componentes sociais. Daí a importância das relações públicas no âmbito da função política. Okay. O que uma organização deve fazer e quais passos devem seguir para manter sua cultura e integridade perante seus públicos? Olha, eu creio muito que a função de relacionamento ela tem que ser feita ou monitorada constantemente, né? E quando a gente fala de cultura, a cultura é
é algo que é mutável, sempre mutável em função dos novos integrantes que chegam naquela organização, em função das novas estruturas sociais, econômicas e políticas que envolvem aquela instituição. Por ser então dinâmica a cultura, por ser volátil, eu acredito que tem que haver sempre uma pesquisa de imagem, auditoria de imagem da organização com os públicos para aferir essa mudança da cultura organizacional. Porque da mesma forma como nós, seres humanos, mudamos constantemente em função de influências externas, a empresa, a organização, age do mesmo jeito. Né? Ela tem constante mudança. Então eu preciso ficar sempre monitorando essa mudança. E relações públicas vai precisar sim monitorar, investigar, auditar, e isso através de muita pesquisa de auditoria, muita pesquisa de imagem, auditoria de imagem. O Bullis diz, informação antes de tudo é a matéria-prima das relações públicas. Você concorda com essa afirmação? Não plenamente, né? Eu, como disse agora, a informação, só como informação, ela é inerte. A informação ela vai ser fundamental quando eu conseguir transformá-la em comunicação, né? E eu creio que o trabalho ou a expertise de relações públicas está ligada às competências, né? E quando eu digo competência, eu digo a área do saber, do conhecimento. A profissão de relações públicas deve ter que conjugar duas coisas. A competência natural de fazer relacionamento, ou seja, de conhecer o comportamento humano, então estou na esfera do conhecimento, somado à questão da habilidade, né? A habilidade está ligada às técnicas. Então a informação, na minha concepção, vai entrar na instância técnica do profissional, ou seja, aquilo que eu desenvolvo no exercício das ferramentas de comunicação. Aí sim a informação é fundamental. Só que, como eu acredito, não é só a instância técnica ou da habilidade que define um profissional. Eu tenho também a instância da competência. E na instância da competência, a informação ela não conta. Conta sim o conhecimento desse profissional com relação ao comportamento humano, com relação às ditas ciências humanas, né? Para conhecer relacionamento humano, comportamento humano. Você acha que é possível institucionalizar as organizações? Além de ser possível, é necessário, né? Porque é o trabalho das relações públicas, né? O conceito de organização e instituição, a gente sabe que vem lá da sociologia. E quando a gente herda esses conceitos, a gente herda também uma visão muito prática de organização. A organização, na verdade, é um sistema, né, político, né, de relacionamento de pessoas baseado numa estrutura, numa hierarquia de uma relação de poder. Todo grupo social tem que estar organizado, ou seja, tem alguém que lidera, alguém que é liderado, tem-se um objetivo, tem-se um caminho a seguir. Entretanto, o grupo que é só organizado, ele precisa ganhar áreas de grupo, de convívio, né? E aí que é o processo de institucionalização, né? Transformar aquela estrutura, muitas vezes hierárquica, não somente num processo, né? Transformar esse grupo que vai criar uma identidade, que vai criar uma coesão. Por exemplo, no primeiro semestre do curso, como você está ingressando, você não conhecia seus colegas de sala, né? Vocês estavam organizados, sabiam que estavam ali reunidos com um professor, com uma sala de aula, ou seja, cada um no seu papel. Você no papel de estudante, aprendendo, o professor no papel, né, de mestre, ensinando. Com o passar do tempo, vocês e seus colegas vão se conhecer. Daqui a pouquinho, vocês vão perceber que a sala de vocês tem uma identidade, que a sala de vocês tem um jeito de pensar. Vocês vão se defender, já se autodefender. Isso já é institucionalização, né? Que não é só uma mera convivência de pessoas, mas são pessoas que já se reconhecem como um grupo. Então, e aí ganham identidade, ganham valores e tudo mais. Por isso que as relações públicas são fundamentais aí, porque eu preciso transformar um mero grupo organizado num grupo coeso, num grupo que tenha identidade, que tenha valores, que tenha, enfim, uma cara. Barreiras são problemas que interferem na comunicação, dificultando e prejudicando a eficácia comunicativa. As barreiras podem ser de natureza mecânica, fisiológica, semântica ou psicológica. Como o profissional de relações públicas deve agir para solucionar cada barreira? Você disse bem, as barreiras elas têm diversas naturezas, físicas, psicológicas, né? Então a gente percebe que quando a gente fala de ser humano, a gente está falando de algo muito complexo, né? E as dificuldades de compreensão, os ruídos, as barreiras de comunicação são inerentes a esse ser humano. Como eu disse agora há pouco, as relações públicas têm duas vertentes. Uma da habilidade técnica de mexer com as ferramentas de comunicação e uma outra instância que é a competência profissional, ou seja, a habilidade de conhecer o comportamento humano
e estabelecer relacionamento. Então, as relações públicas, eles têm que atuar nessa instância da competência, né? Conhecer o ser humano através do seu comportamento, daí vem a questão psicologia, a questão antropologia, porque, como você mesmo lembrou na pergunta, as barreiras são de diversas naturezas. Então, relações públicas, sim, ele é o profissional capacitado para dirimir essas barreiras, sejam físicas, ou seja, numa comunicação bem feita, usando as palavras corretas, até numa dimensão mais de comportamento, né? De entendimento, de harmonia entre as pessoas. Então, é fundamental o trabalho das relações públicas para dirimir as barreiras, seja de que natureza for. Como profissional de relações públicas, identifica a identidade de uma organização? Opa! Identidade é característica de uma instituição, né? Como a gente disse agora há pouco, a organização ela caminha para ser institucionalizada. Então, ela ganha valores, ela ganha um conceito, enfim. As relações públicas, como é que ele vai identificar isso? Primeiro, tendo claro quais são as diretrizes organizacionais dessa instituição, dessa organização. E as diretrizes organizacionais estão lá, missão, visão e valores, né? E também algo como a gente analisa a abrangência, ou seja, em que mercado atua e como é que está posicionado esse negócio. Então, as relações públicas têm que conhecer as diretrizes organizacionais, estejam elas formalizadas ou não. Essas diretrizes, em algumas empresas, são formalizadas, né? Você chega numa empresa e tem lá um quadro com a missão, com a visão, com os valores. Mas, em muitos casos, a empresa não tem isso de uma forma formalizada. Cabe às relações públicas, então, até monitorar e fazer um mapeamento interno para conhecer essa instituição e identificar, mesmo que não esteja formalizada, identificar essa diretriz organizacional. É lá que o profissional de relações públicas vai buscar subsídio para reconhecer essa instituição. Uhum.